Existem muitos segredos, claro. Eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam Ribono shel olam. Amém e amém. Shalom. Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui novamente nesse canal, trazendo para você tudo o que está sendo revelado nesses últimos dias e o impacto sobre essas revelações é de enorme importância para aqueles observadores, para aquelas pessoas sensíveis à observação do grau de espiritualidade que estamos vivendo hoje. Em alguns anos atrás, esse grau de espiritualidade era quase impossível. Existiam muitas pessoas que estavam longe desta espiritualidade. Não tinha essa sensibilidade de captar esses assuntos. Aqui,
Nesse projeto, a minha intenção é de trazer essas revelações para você. Eu digo para você porque aqui esse canal foi feito especialmente para pessoas capacitadas para captar esses tipos de assuntos. Aquele mero julgador que vai assistir essa aula e não vai conseguir interpretar uma só palavra. Não é para você que eu estou fazendo esse vídeo. São para pessoas sensíveis, pessoas que conseguem captar a essência da Kabbalah revelada nesse mundo. Devemos então começar a averiguar todas as fantasias religiosas que foram incrementadas na mente das pessoas. Foi incrementada certas especulações para todas as nações. O homem tem se esforçado para preencher essa grande lacuna que separa o homem dos animais. Os animais inferiores e os animais exteriores, por um lado da alta divindade e por outro lado, podemos imaginar toda a existência dessas hostes de anjos e também dos espíritos, os espíritos bons e também os maus. É por isso que eu chamo essa aula de a inteligência espiritual. Enquanto a tecnologia engravidou e teve ali o seu filho, nós temos aqui a inteligência espiritual. E é com base nisso que eu chamo a sua atenção. O que está envolvido nesta inteligência espiritual, dessas hostes de anjos, de malachins e também dos espíritos bons e maus. Por isso eu convido você a assistir essa aula até o final, se você puder. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. E eu faço aqui um apelo. Se você quiser ajudar o nosso projeto aqui da Beit Harizal, aqui será um local de estudo e pretendo receber todos vocês para um Shabat. Pretendo, antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, estar com a sala de aula pronta para receber todos vocês. Aqui fica o meu convite. Se você quiser ajudar esse projeto, estarei deixando aqui embaixo o Pix. Se você quiser fazer uma tzedakah para estar ajudando esse projeto, ficarei muito grato por isso. Que Hashem abençoe a cada um de vocês. Foi dado o recado. Agora eu quero chamar a sua atenção para o entendimento da grande massa, essa massa que ocupa uma grande parte do planeta, que são essas pessoas que assistem esses vídeos, não conseguem interpretar uma só vírgula e começam a destilar o seu entendimento e fazer pré-julgamentos sobre um assunto que nem mesmo eles entendem. Agora, infelizmente,
enquanto todos eles foram instruídos a descartar essas forças espirituais. E o pior, eles tratam esses assuntos como meras fantasias, fantasias religiosas. Dentro dos seus estabelecimentos comerciais, claro, sempre puxando para o lado financeiro, eles criaram para si entidades. Era como se essas entidades passassem a servi-los no momento que eles adicionassem, apertasse o botão e ali aparecesse, como eles falam, o arcanjo Miguel, o arcanjo Michael. Estou dando um exemplo aqui. Era como se eles apertassem o botão e esse anjo aparecesse ali naquele exato momento. Bom, já que vimos algumas dessas pessoas entrevistarem entidades, né? Isso é ridículo. Já vi pessoas fazendo um certo teatro. Eu chamaria isso de teatro dos fantoches. Porque, na realidade, aquilo ali tudo é um teatro baseado em confundir a mente das pessoas. E, claro, mentir para as pessoas sobre essas entidades. A intenção deles é de mostrar que eles têm uma certa intimidade com os mundos espirituais, ao ponto de chamar as entidades e comunicar com elas. Assim, tratando mentalmente das pessoas, as pessoas que estão vendo aquilo ficariam, de certa forma, agraciadas com aquele espetáculo sendo desenvolvido naquele ambiente e na mente daquelas pessoas. Como pode um homem com tanto poder se comunicar com essas entidades invisíveis, entidades espirituais, ao ponto de perguntá-las? Bom, tudo isso é um teatro para enganar as pessoas. Um teatro comercial, é claro. Bom, aqui eu falo sobre todas essas religiões que trabalham nesse sentido. As religiões hoje não é mais para instruir as pessoas espiritualmente, mas sim destruí-las espiritualmente. É completamente ao contrário. Bom, e assim, essas religiões tratam essas entidades como meras fantasias, meras superstições. Bom, eu, depois de ter estudado vários livros sobre esses assuntos, estou plenamente ciente da enorme massa de evidências para a existência dessa inteligência espiritual. Essa inteligência que tem impactado em todos os seres humanos de uma forma benevolente e, claro, também malévola, no livro da autocriação. Veja, para você que gosta de especular esses vídeos, você nunca ouviu falar nesse livro, né? É claro. Mas quem tem sensibilidade com o assunto e conhece sobre o assunto, sabe de que livro eu estou falando? O livro da autocriação. Dentro dele há um impedimento para alguns espíritos vivos, eu digo espíritos homens vivos, que os impede sobre essas instruções.
pois tais seres humanos, em suas atividades, são impedidos de compreender estes assuntos. Entendeu como é um conjunto psicológico? Há um espírito citado no livro da autocriação que traz um impedimento para esse tipo de homem entender sobre esses assuntos. O próprio espírito o impede de entender sobre esses assuntos. É por isso que sai destilando seus pré-julgamentos, porque esses espíritos o impedem de entender e compreender esses assuntos. É por isso que eu chamei esse vídeo de a inteligência espiritual. É por esse motivo que muitos se tornam influenciados pelos chamados espíritos e muitos nem sabem o que são. Isso é lamentável. É lamentável ver que nessa geração que estamos, muitos ainda brincam com essas coisas e não levam muito a sério até o dia que essas forças começam a manipulá-los. E eles nem percebem que estão sendo conduzidos por essas forças, enquanto os espíritos maléficos atuam, controlam uma boa parte da humanidade, até mesmo enganando-os, levando-os a acreditar que tudo não passa de fantasias. Os próprios espíritos bloqueiam a mente dessa pessoa e os levam a acreditar que isto são apenas fantasias, histórias da Bíblia, histórias de Moisés. É assim que eles falam. E isto faz com que eles vivem suas vidas escravizadas por essas entidades, enquanto ao contrário, o Ruach de um tzadikim fica no Gan Eden. E muitas dessas almas iluminadas participam aqui embaixo e atuam entre os sábios com as almas puras. Atuam entre as almas puras. É claro, os que já destruíram as suas Kelipot. Bom, eu vou explicar. Da mesma forma que os espíritos maléficos atuam na Terra, dominando o homem, dominando a mente do homem. Isso não é fantasia. Isso é fato. Isso acontece diário. Isso está no dia a dia do ser humano. As mudanças de caráter do homem favorecem essas entidades. Essas entidades têm total controle mental sobre essas pessoas, sobre quem engana e sobre quem é enganado. Incrível. Bom, aí vem as pessoas e perguntam, mas calma aí. Mas e essas pessoas que foram enganadas todo esse tempo? Bom, diante de toda a tecnologia, o avanço tecnológico, hoje tudo que você precisar, hoje praticamente quase toda a base que você precisar espiritual, você tem na internet. Você tem um conjunto de estudos que podem agregar a sua vida espiritual. E, é claro, existem muitas pessoas que
vão buscar outros meios, talvez meios não corretos, mas dali vão começar a descobrir o fundamento da criação, a essência de como tudo foi formado e de como tudo foi separado, e a essência dos espíritos, das almas, dos anjos. Existe muita informação na internet, muitos livros que agregam muitas coisas boas. É claro, tem muitas coisas ruins, negativas, mentiras. O que não falta na internet é mentiras. Mas tem muita coisa boa que você pode encontrar na internet. Bom, nesse século onde a inteligência artificial tem tomado conta do planeta, temos a inteligência espiritual. Claro que está além dessa inteligência artificial. A inteligência espiritual, ela é algo especial, porque ela é formada de um caráter único, de uma alma pura. Cabendo então esta pessoa a buscar purificação da sua alma e dos seus sentidos, abrindo então a glândula pineal, dividindo o cérebro, lado direito e lado esquerdo, Morim de Katenut e Morim Gadol, aonde esse cérebro grande recebe essas informações espirituais. E pronto, aí está a inteligência espiritual, que chamamos de Da'at Elyon. Só que temos também que levar em conta aquelas pessoas que foram buscar esses assuntos em determinadas religiões. Infelizmente, esses espíritos que foram ali invocados ou convocados por eles, já falamos sobre esse assunto aqui nesse canal, sobre a invocação e a convocação desses espíritos, desses daimons. Essas forças escravizam essas pessoas. Mas há dois seres angelicais, cujo nome se inicia A, Z, sendo masculino e um feminino. Estes dois são anjos que foram muito exaltados, de fato, depois de ter tido a queda de consciência e caído no nosso grau físico. Eles desceram em umas montanhas de trevas. Bom, aqui eu me recordo de uma informação que eu tive a respeito de um determinado arqueólogo. Ele estava fazendo alguns testes em uma montanha num país que não me recordo agora, mas se eu lembrar do vídeo eu vou estar colocando. Nessa montanha foi captada alguns sinais estranhos e literalmente são rochas negras, montanhas de trevas, incrivelmente. E eles caíram nas montanhas de trevas e eles estão ligados por uma corrente de metal, os dois, o macho e a fêmea. Aí você me pergunta, por que eles têm sexo masculino e feminino? Bom, conta a história, não literalmente físico, mas tem. Bom, o poder deles era tão grande que com a ajuda deles, Balaão,
alcançou o maior grau de profecia, do qual está escrito em Bamidbar 24:4. Estes dois também atuam nas profecias. E aí, quantos profetas você conhece na internet que estão no grau de profecia muito avançado? Como dizia minha mãe, nem tudo que reluz é ouro. E existem entidades maléficas que também trazem profecias, sabia? Muitas dessas entidades também trazem profecias. Bom, aí complicou, né? A humanidade, através dessa visão, os vê como meras fantasias e imagina que eles hoje não estão atuando no meio da humanidade. Muitos acreditam que são fantasias. Bom, sabemos que o Santo Kadosh Baruch Hu tem o domínio de tudo. Ele está em tudo. E tudo está debaixo do seu comando. Isso é bem claro. Bom, não existe nada que o confronte. Não existe uma guerra entre Hashem, o Santo Bendito, e entidades. Esta guerra foi uma criação para a divisão. Sabemos que isso é mentira. Temos um Criador que controla tudo. E tudo está ao seu comando. Bom, essas duas entidades foram criação do Santo Bendito seja. Foram criaturas que foram criadas pela sombra do Santo Kadosh Baruch Hu. E essas entidades, elas trazem uma percepção negativa. Temos o Yetzer HaTov e temos o Yetzer Hara. Temos Yaakov e temos Esav. Compreende? Temos o fio positivo e o negativo que liga uma luz. A luz, ela necessita do fio positivo e o negativo para que ela acenda. Compreende? Na realidade, a humanidade precisa desta conexão entre o bem e o mal. Mas o homem tem que aprender a separar os dois fios condutores. Que a luz acenda, mas que separe os dois fios. Porque se os dois se juntarem, você já sabe o que acontece. Fecha curto. Quem trabalha com eletricidade sabe o que eu estou falando. Há a necessidade da separação dos dois fios. O problema é mais grave ainda, porque muitos destes nomes, destes seres angelicais com essas forças infernais, eles aparecem gravadas em camiote. Gravaram o nome deles em amuletos. Você sabia disso? Eu já gravei falando sobre o problema de amuletos aqui. Para muitos estudiosos isso não é novidade. Sabemos que dentro do nome, o nome santo, extraímos outros nomes também. O nome que leva o nome. Para os Mekubal, para os cabalistas, é um presente especial. E os primeiros nomes de algumas agências angelicais foram gravados os primeiros nomes desses anjos, que foram gravados em amuletos hebraicos como sendo condutores
de poder, condutores de poderes virtuais. Eu chamo de a inteligência virtual. Cada um concedendo um tipo específico de apoio espiritual para um relacionamento, para um propósito físico, também para um propósito mental, emocional ou espiritual, ou financeiro, comercial. Então, o que muitas dessas forças atuam em harmonia com a natureza. E muitas destas entidades, essas forças, elas atuam em harmonia com a natureza, sabia? E essas forças, elas atuam numa das maiores forças fundamentais. Elas utilizam uma parte poderosa na Terra, chamada de natureza, que em hebraico é Hateva. Hateva, que é uma vestimenta do próprio Criador. Ou seja, essas forças atuam com as mesmas frequências e poder do nome natureza. Estas são as regras para essas inteligências celestiais. Assim foi escrito: não há nada no mundo, nem mesmo uma pequena erva, sobre a qual não haja um anjo definido. Ou seja, não há nada nesse mundo, até uma pequena raiz de erva. Ali foi designado um anjo, o Malachim. Agora, imagine você. Se para uma planta foi designado um anjo, e a você? Você pode vê-lo? Você pode sentir? Essa é uma oportunidade única de você conhecê-lo. Isso não é fantasia. Dentro da própria Torá, traz esses elementos fundamentais. Não há nada na terra sem o domínio de um anjo. Isso não é fantasia. Isso é fato. É claro. Como eu falei no início do vídeo, esse assunto, por isso que eu chamei de a inteligência espiritual. Não artificial, mas espiritual. Essas conseguem sentir esses anjos. Algumas delas até falam com eles, percebem, sentem o cheiro deles. Sabia? Muitos deles se apresentam com aroma, um perfume não existente nesse planeta. Não há aroma que se compara ao cheiro deles. Primeiro de tudo, não estou fazendo avodazará, idolatria. Estamos no assunto de inteligência espiritual. Eles não devem ser adorados, jamais. O que eu estou trazendo aqui são pessoas que são influenciadas por eles, e muitos cometem pecados graves por causa deles, influenciados por eles. Isso tudo acontece de acordo com o comando desses anjos designados. Fomos informados de que todos os elementos e todos os fenômenos da Terra são controlados e produzidos por uma agência de anjos. Portanto, existem milhares de hostes celestiais, ou seja, os Zerelim, os Galgalim e os Serafim. São essas três hostes de Malachims. É claro, há milhares de hierarquias além deles.
governando as alturas e também as profundezas dos mares. Sabia? Sabia disso? Existem anjos que dominam as profundezas dos mares e a altura também. É por esse motivo que eu acho ridículo o que se propaga pelos globalistas dessas matérias mal feitas, que o homem foi à Lua e que há um satélite super especial vagando o universo. Eu, Youssef, acho ridículo. Bom, é tão mentira que eles não conseguem nem vasculhar o fundo dos mares mais profundos da Terra. Qual será o motivo? Bom, mas esse não é o assunto. As inteligências espirituais são individuais. Também elas recebem a tarefa de supervisionar fatores específicos da existência física, ou seja, há um anjo que governa os trovões e os terremotos. Não vou citar o nome dele aqui. E tem outro também, que ele é encarregado do fogo. Raios. Fogo. O outro, trovões. E tem um que rege os ventos. Nenhum deles eu vou citar o nome aqui. No entanto, as fontes nem sempre concordam com esta tarefa, com essa tarefa exata dessa inteligência espiritual. Gabriel e outros são designados para governar o trovão. Assim, quando se trata de anjos no judaísmo, existe um padrão. Existe um padrão para esse entendimento. Isto é para não mencionar o misticismo judaico, para deixar guardado esses nomes e essas revelações. É claro, há algumas discrepâncias e inconsistências suficiente para confundir até os estudiosos sobre o assunto. Os estudiosos mais obstinados. No entanto, embora existem muitas divergências sobre a designação exata de cada anjo, a natureza real dos anjos, ou seja, se eles são todos espíritos ou, às vezes, corporificados. Compreende a palavra? Corporificados. Muitas vezes, eles são corporificados e o consenso ainda não foi alcançado. Ou seja, existe alguns que chamamos de Imbur. Tem, sabia? Em determinadas religiões, entendemos que há uma incorporação de alguns espíritos que adentram e começam a dominar esses corpos. E existe um estágio sobre isso muito importante da almas dos tzadikim. E é claro, também de alguns malachins. Não vou entrar em detalhes aqui. Embora existam muitas divergências sobre essa designação exata de cada anjo, alguns dos argumentos mais acalorados são reservados para a natureza real dos anjos, ou seja, eles são todos espíritos, ou às vezes eles são corporificados, e o consenso ainda não foi alcançado por eles. Por exemplo, considere a famosa disputa entre Maimônides e Nachmanides, que tanto dividiu o mundo judaico com esses assuntos, com esses temas complexos.
Alguns concordam com o Ramban no seu entendimento racionalista, enquanto outros racionalmente descartaram por 1 centavo gasto em favor de insights do Ramban sobre esses assuntos espirituais. Enquanto Narmânides trouxe esses assuntos relacionados com a natureza dos anjos, o Ramban afirma que os anjos são incorpóreos e que não podem ser percebidos em nosso estado de vigília comum nesse grau físico. Assim afirma o Ramban. Um pensamento racional, e Narmânides, um pensamento mais espiritual. Eu vejo mais um pensamento refinado de entender essas questões espirituais, enquanto o Ramban traz o seu ponto de vista racional desse grau físico. Ele afirma que as visões angelicais dos profetas ocorriam durante o sono, ou seja, durante o sono, aquele corpo era visitado por um malachim, e aonde ele trazia a profecia. Por outro lado, Narmânides citou vários exemplos escritos dentro do próprio Tanar, em que os anjos apareciam em forma humana e até mostraram uma forma meio que humano, vamos dizer, até mostrou uma questão humana comendo algo físico. Daí o Ramban insistia que os anjos podem ser percebidos por meio de nossos sentidos comuns e que eles assumem uma forma humana. Existem 2 pontos de vista aqui entre o Ramban e o Narmânides sobre a questão dessa visita dos malachins aqui. Um traz a visão que eles são incorpóreos e outro traz a visão que os malachins são incorpóreos, que não podem ser percebidos nesse grau físico. Mas a questão é que os dois concordam com uma questão sobre os malachins atuarem entre os humanos. Aqui há uma discussão entre os dois se esses malachins podem ser corpóreos ou não. A questão não é simplesmente esta, é que os dois concordam com a atuação desses malachins aqui. Veja que isso passa desapercebido quando começamos a estudar sobre o assunto. A questão é, eles atuam entre a humanidade, sendo incorpóreos ou não. Eles atuam aqui. Há uma questão, que não há uma erva na terra sem que não seja enviado a essa erva um anjo. Ou seja, há um domínio entre milhões e bilhões e bilhões e trilhões de malachins em tudo. Compreende? Daqui a pouco eu quero falar o sentido das frequências, aonde está sendo captado as frequências da Torá de cada letra. Ali cada letra contém um anjo, contém um malachim. Cada frequência daquela é um anjo. E todas as vezes que você ouve aquelas frequências, você está absorvendo uma energia de um anjo, de um malachim. Só que a questão é, quem o criou? O Criador. Tudo pertence ao Criador, independente se é um anjo ou não. É uma criação, como você. No vídeo anterior eu falei que o homem tem capacidade intelectual e espiritual para chegar no nível dos anjos. Isso é fato. Bom,
E o que diz a respeito à representação dos seres celestiais, observei que as representações humanoides de anjos nos faz compreender um fenômeno relativamente tardio nos escritos judaicos, que apesar das declarações escritas, não farás, a palavra não farás, este comando ele está ligado a Avodazará. Não farás. Esta é uma proibição de idolatria, ou seja, estes malachins são criaturas como nós somos. E não devemos nos curvar a eles. Eles também são criaturas, muito mais elevadas do que o homem, mas elas não podem ser adoradas. Isso passa a ser Avodazará, idolatria. Bom, esse assunto aqui não é para elevar a adoração a estes malachins ou espíritos, e sim colocá-los no mesmo patamar que eles. É claro que muitos aqui não estão. É claro que eu estou falando para pessoas de níveis especiais, que assistem essas aulas, que estão chegando a esses níveis espirituais. É com eles que eu estou falando. Ou seja, esta é a proibição de Avodazará. Não farás para ti imagens esculpidas. Há várias representações de anjos em toda a literatura, no mundo inteiro. Por exemplo, existe um manuscrito chamado de Iluminados. Eu acredito que seja... É isso que você pensou. Manuscritos iluminados. Isso também já mencionei que essas descrições foram vividas por eles. Esses anjos tiveram formas humanas e existem também livros sagrados que falam que eles tiveram um impacto poderoso na humanidade e com a mudança e a interferência deles no DNA humano. Agora o homem, em sua indulgência e em suas habilidades, em suas fantasias, seu secretismo, por falta de da'at, ou seja, falta de compreensão intelectual, mesmo tendo uma mente limitada, aonde apenas compreende suas fantasias e as suas mentalidades pessoais. E aí muitos séculos, eles vêm cuidadosamente cuidando do controle total da humanidade através da falta de intelecto do homem. Conforme indicado, entende-se que cada coisa em sua existência. Aqui eu estou chamando sua atenção para a inteligência espiritual, para o lado do mal, para o lado da má inclinação, do Yetzirah. Aqui eu estou chamando sua atenção para um grupo de malachins que controla o homem. Porque esse homem, a sua tendência é fantasiosa, é fantasiar até mesmo esses assuntos espirituais. E assim, há um controle total desses anjos que fazem parte do Yetzirah, controlá-los, através da falta de intelecto deles. Conforme foi indicado, entende-se que cada coisa existe em sua existência, tanto o mal quanto o bem. E tudo isso tem uma inteligência espiritual, supervisionando sua existência. A esse respeito, acredita-se que também existem anjos de guarda. A cada um foi destinado um malachim, sabia? A cada pessoa. É claro, você não vê. Mas para aqueles sensíveis, houve uma passagem na sua vida que você ouviu. Às vezes você se assustou, mas você já ouviu. Compreende? E claro, não era coisa da sua cabeça.
não era coisa da sua cabeça. Justamente. O campo de visão da criança é muito mais aberto. A glândula pineal de uma criança, vamos dizer o terceiro olho, ele é mais refinado. Ele consegue captar essa essência dos malachins. Bom, na verdade, entende-se que cada um de nós tem 2 desses espíritos guardiões. 2. Temos 2. E muitas das vezes vemos retratados de tais seres em formas de humanoides, parecidas com o homem, muito parecida. Bom, resumindo toda essa história aqui, muitos desses nomes, literalmente, são centenas de nomes de anjos que podem ser rastreados em amuletos hebraicos. Eu já falei aqui sobre os cuidados com esses amuletos. E certamente essa não é minha intenção, transformar esse assunto em Avodazará, de forma alguma. Mas é uma forma de dizer a você cuidado. Cuidado com amuletos, cuidado com as suas fantasias, como você foi criado em determinadas religiões, aonde você viu pessoas a fazerem teatros com esses assuntos importantes. Infelizmente, você foi criado de uma forma errada, com pensamentos errados sobre essas entidades. Bom, certamente essa não é a minha intenção, transformar tudo isso em idolatria. O dicionário dos anjos ou demônios para esse assunto. Eu chamo a atenção desse assunto para um dicionário dos anjos. No entanto, podemos investigar os poderes primordiais de alguma dessas entidades espirituais mais importantes, que fazem parte do esquema, do processo da criação. Em alguns casos isso pode ser um assunto bastante complexo, especialmente quando as fontes primárias não são tão abrangentes quando se gostaria que fossem, e quando existem diferenças quanto às funções básicas das inteligências espirituais. Uma delas é encontrada nas cravículas de Shlomo, as chaves de Salomão. Bom, eu já quero terminar esse assunto. A minha opinião é a seguinte: muitos desses malachins e também os espíritos que atuam nas sombras, todos os nomes deles foram gravados em amuletos, e muitos desses amuletos encontram registrados nas cravículas de Shlomo e também no Sefer Raziel, no livro de Raziel. Eu vi muitas pessoas desacreditarem sobre essas literaturas e sinto pena dessas pessoas, muita pena, por saber de muita coisa que muito provavelmente eles não saibam. Infelizmente, muitos destes que entendem um pouco sobre esse assunto se transformaram em meros globalistas e estão caminhando para uma agenda de desqualificação da verdade. Compreende? Todos eles fazem parte de uma agenda para desqualificar a verdade e sepultar a história. Só que tem um pequeno detalhe.
Muitos desses malahins foram designados para a Terra. E muitos deles estão por aí. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a você por ter ficado até aqui comigo. E a minha opinião é: eles estão em toda parte. Quem tem sensibilidade, sente. Quem tem ouvido, ouça. E nessas frequências que eu coloquei no grupo, quem consegue ouvir a voz deles nessas frequências? Tem frequências que foram captadas a voz deles nas letras da Torá. Isso é sério. Acredito que alguém já deve ter percebido. Bom, a próxima aula eu quero falar sobre a pedra fundamental, aquela que quase ninguém fala. Mas existe um dom, mas existe uma proteção sobre ela, ali. Você sabe o que tem lá? Cada religião traz um significado. O judaísmo traz uma história sobre aquele local. Os palestinos também trazem história sobre aquele local. Só que vamos ver o que realmente tem lá. Quer saber o que tem lá? A próxima aula eu te conto. Agradeço a você, a todos vocês. Quem puder ajudar o nosso projeto Beit Harizal, deixarei o Pix aqui. Desejo a você uma ótima semana. Que o Santo Kadosh Baruch Hu abençoe você, guarde sua família, que traga uma semana de paz, de bênção. É o que eu desejo para você. Baruch Haolam, Amém, Amém. Baruch Atah Hashem Elokeinu melech